Olá, meu nome é Vitor Ximenes e eu sou estudante de bacharelado em turismo pela Universidade de Brasília. Esta filmagem, Impactos da Pandemia no Turismo, é coordenada pela professora Elana Borges e promovida pelo CATU, Centro Acadêmico de Turismo. Essa ação tem como intuito expor alguns dados sobre como a pandemia está afetando o setor turístico. Para isso, convidamos algumas pessoas da área do mercado para falar um pouco sobre a sua experiência nesse momento de crise, como que eles estão lidando, além de falar sobre o selo Turismo Responsável, promovido pelo Ministério do Turismo em junho deste ano. Nós também conversamos com alguns professores do CET, Centro de Excelência e Turismo, para promover uma reflexão, um debate, de como será esse turismo pós-pandemia e mesmo agora, durante a pandemia. Antes de mais nada, eu acho importante explicar a importância de debater esse tema. O turismo é um dos setores que mais cresce ultimamente. Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, em 2019, o turismo contribuiu com 10,3% do PIB da economia global, algo em torno de 8,9 trilhões de dólares. Além disso, ele ocupa 10% dos empregos de todo o mundo, o que dá em torno de 330 milhões de empregos, diretos e indiretos. Segundo essa mesma organização, através de um levantamento feito em maio, o setor vai perder 100 milhões e 800 mil empregos, o equivalente a 31% de todos os cargos, além de 2,7 trilhões de dólares, equivalente a 30% da receita. Então nós podemos ver que as perdas serão dramáticas, estão causando crises enormes. Além disso, 80% de todo o setor é formado por micro e pequenas empresas. Então, é necessário, extremamente necessário abordar esse tema. Mas o que é turismo? Segundo a OMT, turismo são as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanecem em local em que não são residentes por um período inferior a um ano consecutivo, para fins de lazer, negócios e outros. Muitos pesquisadores divergem quanto a essa definição. Alguns têm uma visão mais econômica, outros têm uma visão mais da área da geografia e outros das ciências sociais. Mas todos têm em comum uma coisa, que é o deslocamento de uma pessoa de um lugar para o outro. Isso vai de encontro direto com uma das principais prevenções contra o novo coronavírus, que é o isolamento social e a campanha Fique em Casa. Inibir ou restringir voos vindos de países com grande número de casos foram uma das primeiras medidas para tentar conter a propagação do vírus. Em fevereiro, quando foram registrados os primeiros casos de coronavírus no país, essas pessoas que estavam infectadas estavam viajando. Então, como forma de tentar conter ainda mais o vírus, pontos turísticos foram fechados, assim como bares, restaurantes, agências, entre outros. Essas medidas visavam conter, mas acabaram deixando todo o setor em crise. E a crise no setor parece que vai perdurar por bastante tempo. Segundo um estudo feito em abril deste ano pela Fundação Getúlio Vargas, o turismo vai voltar a seus níveis iniciais antes da pandemia em meados de 2021 para 2022. Isto porque, mesmo com a retomada das atividades turísticas em muitos lugares, esses lugares não estão recebendo os turistas não estão viajando. Boa parte da população se endividou nesse momento, está inadimplente, perdeu renda e viajar agora não é a prioridade. Além disso, há medo de contaminação do vírus, já que não existe uma vacina. Algumas campanhas foram realizadas para tentar diminuir os impactos e diminuir os prejuízos no setor. O Ministério do Turismo, por exemplo, criou a campanha Não Cancele, remarque. Outra ação também foi a criação do selo Turismo Responsável, em junho deste ano. O principal objetivo é incentivar a retomada das atividades turísticas. O selo requer uma série de protocolos, como a presença de álcool em gel nos estabelecimentos, distanciamento entre mesas, distanciamento entre clientes, redução da capacidade de clientes, entre outras orientações que foram validadas pela Anvisa e seguem diretrizes internacionais. Segundo uma notícia divulgada pelo governo, o Brasil atingiu a marca de 20 mil prestadores de serviços turísticos com o selo. Os segmentos com maior número de solicitações foram agências de viagem, meios de hospedagem e guias de turismo. Os estados com maior número de adesão absolutos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para solicitar o selo, o prestador de serviço turístico deve acessar o site da iniciativa, ler todas as orientações voltadas para o seu segmento e estar em situação regulada pelo Cadastro. Em caso positivo, ele deve assinar uma autodeclaração que atende aos pré-requisitos e será encaminhado para uma área do site, onde ele poderá imprimir o selo. Esse selo deve ser colado em um lugar de fácil acesso e de visibilidade para o consumidor. Nesse selo há um QR Code, em que ele pode acessar todas as medidas que o estabelecimento ou o profissional está tomando. Agora, para termos uma visão mais palpável sobre a crise e sobre o selo, convidamos a Luciene Ferreira,
Ela é sócia de uma agência de viagens em Belo Horizonte e também é guia de turismo. Ela vai falar sobre a sua experiência na pandemia, sobre os seus receios, sobre os seus medos e também sobre como as medidas de prevenção entraram na agência dela. Olá, eu sou Luciene Ferreira, consultora de viagens, guia de turismo credenciada pelo Ministério do Turismo Regional, Nacional e América do Sul. E vim falar um pouquinho sobre a minha opinião com relação ao novo selo de biossegurança para o turismo. Tá? A proposta é fantástica, a gente vai se enquadrar, já está se enquadrando, né, nessa nova proposta. Depois de 6 meses em casa, né, de quarentena realmente, e com o trabalho interrompido, né, com todos os trabalhos interrompidos por questão de segurança mesmo, que as cidades estavam fechadas, hotéis, todo o setor turístico fechado, eu tive a oportunidade este fim de semana de retomar o trabalho como guia de turismo e o que eu pude perceber eu, enquanto profissional do turismo, obviamente que me adaptei, aderi ao selo, tá? Porém, o que eu pude perceber é que os hotéis se adaptaram, os meios de transporte se adaptaram, a rede de serviços se adaptou. Só que o que eu pude perceber é que o próprio passageiro, que é o nosso cliente do turismo, ele não sabe o que quer dizer isso, o que é o selo de segurança, para que isso serve e o que isso ajudaria. O que eu percebi foi uma desinformação total do próprio turista. Tá? As empresas estão responsavelmente se adaptando, se ajustando, fazendo às vezes até um pouco mais do que a própria proposta do selo pede. É óbvio que eu, enquanto profissional, me protegendo aos meus e protegendo aos outros, que são os meus passageiros que estavam ali comigo, segui todas as regras, tudo o que era pedido e mais alguma coisa. Só que o que eu percebo é que todo mundo chega numa boa, seguindo tudo, a gente fez mediu a temperatura, higienização das malas, higienização das mãos, o transporte devidamente higienizado em todos os pontos de parada. Só que o passageiro chega em um dado momento, ele esquece, entendeu? Esquece que aquilo ali, uma boa parte realmente não, não lembra. Então, assim, vai todo mundo para a beira da piscina, a proposta de viagem, normalmente, o que a gente faz? A gente quer realmente que fiquem todos em grupos, ali você forma novos amigos, um entretenimento geral. Só que estamos num momento muito complicado, né? Então, assim, de isolamento e tal, e a gente tem que ir gradativo e tranquilo. Porém, o que realmente eu pude perceber nessa primeira abordagem é que o pessoal entra bem tranquilo, chega um certo momento, eles esquecem. Então já está todo mundo junto na piscina, está todo mundo junto passeando por aí, senta todo mundo na mesma mesa, mesmo com todos os cuidados que os meios de hospedagem, que os meios turísticos, né, que a gente está procurando realmente se adaptar. Então, isso é um ponto. Outro ponto é a questão também do selo. É óbvio que eu acho muito legal. É um selo que você entra lá na internet, faz adesão e tudo. Mas eu me adaptei, a agência se adaptou. Quem vai fiscalizar? Quem vai lá ver se eu realmente estou fazendo o meu trabalho conforme o selo pede? Quem vai ir lá fiscalizar a agência, as agências que realmente está tudo adaptado? Então, o que eu senti falta foi de fiscalização. Isso já é uma coisa que vem de muito tempo. Não é só agora, no período de pandemia. Agora realmente agravou. Então, juntou mais uma coisa que não é fiscalizada dentro da área do turismo. Então, assim, eu acho que está muito mais hoje, além de um papel para pregar na porta da agência,
ou algo para poder silcar na camisa, imprimir, colocar na camisa, eu uso o selo, estou legalmente dentro da lei. Eu acho que é muito mais a questão de conscientização, é a questão de consciência de cada um, porque você faz a sua parte, independente, você já iria fazer, independente do que é exigido, tá? Mas, se houvesse uma fiscalização, a gente sabe muito bem que existem clandestinos para todo meio, todo segmento. Então, da mesma forma, da mesma facilidade que é simplesmente entrar num site ou no aplicativo e imprimir um papel para mostrar que você está apto, eu acho que é muito além disso. Neste caso, é uma questão realmente de segurança, de saúde, e a gente precisa de uma coisa mais rígida, de um sistema mais rígido. Então, para você lançar uma proposta que não seja só de conscientização, seja uma coisa de obrigatoriedade, ela teria que ser fiscalizada. Tá? Como vai ser isso? Já são outros 500. Então, assim, a gente precisa, sim, se adaptar, a gente precisa, sim, ter consciência. Como você entra numa farmácia, antigamente, eu entraria numa farmácia, não teria necessidade de ter um farmacêutico presente. Hoje, não. Hoje, as farmácias, para você ter uma farmácia, você precisa ter um farmacêutico presente. Então, eu gostaria muito que, num futuro próximo, tá, a gente tivesse essa mesma percepção, que para os meios de turismo a gente precisasse realmente de um profissional que estivesse devidamente credenciado, e não só credenciado, mas fiscalizado, porque eu vejo uma falha muito grande hoje nos nossos órgãos, que não é só imprimir um papel, não é só falar que fez, tem que ser fiscalizado. Infelizmente, a gente precisa dessa fiscalização para que os profissionais do turismo estejam resguardados e façam jus àquilo que a gente estudou que a gente está brigando para. Não só, porque lá, quando você entra no site, você se autodeclara apto e adaptado às novas regras. Mas será que a gente está mesmo? Será que alguns estão mesmo? Não fez só por fazer? Entrou só porque estava, vamos fazer, vamos imprimir o selo porque é legal, tem que ser feito. Então não é só imprimir o selo, é conscientizar que a gente realmente precisa se adaptar e se adequar a tal. Queria agradecer a Luciene Ferreira. E agora quem vai falar é o Jailson. Ele também é dono de uma agência, só que lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Cruz. Ele vai contar um pouquinho sobre a sua experiência durante a pandemia e também sobre os selos que ele adotou, não só do Ministério do Turismo, mas também como do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Sou Jailson Medeiros, mestre e bacharel em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também sou guia de turismo e sou também diretor da Acauã Viagens e Turismo, tá certo? A Acauã Viagens e Turismo, que é uma agência aqui da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, que trabalha com o turismo emissivo, tá? E também faz o receptivo na região. Nós estamos localizados na cidade que tem a maior estátua católica do mundo, tá? Que fica no Santuário de Santa Rita de Cássia, estátua com 56 metros de altura e que é a mola propulsora aí do nosso turismo aqui na região. Peço desculpas a vocês se o áudio não estiver muito bom, se a imagem também não estiver boa. Sou profissional do turismo, mas não sou tão familiarizado com essa ferramenta aqui de filmar, né, de gravar vídeos, apesar que tem que ter toda a desenvoltura do guia de turismo, né? Mas vamos lá, vou utilizar a colinha aqui que a Ilana me passou, que a Ilana agradeça o convite da professora Ilana Borges, que é minha conterrânea e está aí com vocês trabalhando, né, fazendo esse trabalho bacana que a Ilana desenvolve. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que tem sido esse período de pandemia, né, para a agência Acauã Turismo. A gente já sabe que para o turismo como um todo, a pandemia veio para, eu não diria
deixar os fracos para trás, né? Mas aqueles que não conseguiram encontrar mecanismos para se manter no mercado, infelizmente, ou já fecharam ou vão fechar as portas aí nos próximos dias, porque começou um processo de retomada e se você não se preparou, infelizmente você não vai continuar no mercado, tá certo? Então vamos lá. Quando surgiu aí a notícia do novo coronavírus já na China, né, em Wuhan, nós até, como praticamente todo o Brasil, tá, ficamos assim meio que sem saber o que fazer, será que realmente isso vai chegar a impactar de fato aqui? Será que vai fechar tudo? Não vai? Enfim, acabou fechando, tá? Acabou cancelando todas as, na verdade, passando por um processo de adiamento, tá, de todas as viagens que estavam programadas, de cancelamento de outras. E com a nossa agência não foi diferente. A nossa agência é uma agência pequena, que trabalha com emissivo, com grupos, tá? Que trabalha também com algumas operadoras, parceiras nossas, consolidadoras na venda de bilhete aéreo, o que é de praxe de uma agência, né? Mas o nosso foco muito grande é com grupos, né? Nós temos um público muito bom da melhor idade, tá? Do que a gente chama aqui de turismo pedagógico, que é as viagens para as escolas públicas, privadas, tá certo? E aí toda a nossa programação foi cancelada e esse era o nosso principal receio. Eu lembro que o nosso último grupo atendido aqui na agência foi no dia 8 de março de 2020. De lá para cá, nós não atendemos nenhum outro. Estamos agora retomando, se Deus quiser, dia 20 deste mês de setembro, nós estaremos retornando as atividades com grupos, tá certo? Pessoal, nós estamos aqui no centro comercial da cidade, e aí se em algum momento passar um sonzinho aí de plano de fundo, não se incomodem, é normal, viu? Cidade do interior, a gente tem uma movimentação muito grande nesse centro comercial, né? E aí quais foram as medidas tomadas, né, pela agência nesse primeiro momento, né, de quando chegou a notícia que as coisas iam mudar, que teríamos que parar, que as viagens iam ser adiadas, iam ser canceladas? Primeira coisa, contato com o fornecedor e com o cliente, tá? Com o nosso cliente, que é a razão da empresa existir, é isso. E fizemos todos os contatos explicando como é que ia acontecer o processo de adiamento, de crédito que o cliente ia ficar aqui na agência se por um acaso ele não quisesse ir a viagem que estava programada, enfim, tudo aquilo que foi necessário para a agência poder continuar a sua atividade, né? Porque se, por exemplo, até há pouco tempo, quando saiu a questão da normativa em relação a adiamento, cancelamento, devolução em até 12 meses, reembolso, na verdade, né? E se todos os clientes tivessem pedido reembolso, se tivesse, enfim, tudo, o cenário fosse diferente, era muito complicado para a agência, que é uma agência pequena, né? Mas isso não é diferente para as grandes, tá certo? E aí conseguimos passar essa primeira etapa, que era mais complicada, né? Desse rearranjo aí, e como a agência começou a lidar com essa crise, porque nosso faturamento vinha bem, tá? Até janeiro de 2020 nosso faturamento vinha bem. Março foi mais ou menos, e aí quando chegou março, fevereiro foi mais ou menos, quando chegou março, acabou, vamos dizer assim, o faturamento da agência. E de lá até agora, retomamos no mês anterior, começamos a faturar pouco ainda, mas, e assim, não vou dizer que o faturamento foi zero de março até agora,
tá? Ou pelo menos de março até julho, vamos colocar assim. Mas não um faturamento que desse para custear todas as despesas da agência, com o escritório, com pagamento de colaboradores. Aí foi onde entrou a medida provisória, né, da redução de jornada e de salários, que nós fizemos a adesão. O governo federal teve essa percepção que era necessário ajudar principalmente os pequenos e microempresários, tá certo? Então foi mais ou menos isso que a gente fez. E aí nós temos algumas opções do compre agora, viaje depois, a campanha do não cancele sonhos, tá certo? Que era justamente a ideia do passageiro, do nosso cliente, remarcar as viagens, tá? Não cancelar, porque o cancelamento pode remarcar daqui a 2 anos, mas o cancelamento ele faz com que todo o nosso planejamento ele vá por água abaixo, tá certo? E aí várias outras, os planos de poupança, enfim, coisas que às vezes parecem simples, não, isso é coisa para uma agência em 2020 está fazendo, mas que dentro de um contexto, dentro da região que nós estamos inseridos, tá certo? E aí vale muito isso. O empreendedor ele teve que ter essa percepção de que atitudes deveriam ser tomadas, tá? E essas estratégias vêm muito da sensibilidade do empreendedor, porque não existe modelo pronto, tá? Não existe modelo pronto, modelo de negócio pronto. Existe sim uma estrutura que deve ser seguido, existem orientações macros, mas de região para região você tem estratégias que são totalmente diferentes, tá? Pessoal, às vezes eu fico olhando de um lado do outro, eu me confundo às vezes com a câmera do meu aparelho aqui, mas acredito que vai dar para vocês entenderem, tá? E aí chega a parte de se preparar, tá? Para esse que muitos têm chamado de novo normal, tá certo? Que é quando nós acompanhando, e aí enquanto a agência, né, eu tenho um sócio, enquanto agência, nós não deixamos de acompanhar o Ministério do Turismo, Secretaria Estadual, participação nos conselhos de turismo aqui do Rio Grande do Norte. É tanto que a agência tem um assento nesses conselhos, e nós vimos o lançamento do selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo, né? A priori eu fui um pouco crítico e ainda sou um pouco crítico a esse selo, tá? Porque é um selo muito que eu não diria que confiou muito, né? Mas que deveria ter mais exigências. Então colocaram-se alguns protocolos, algumas orientações, e você não precisava nem assinar um documento, nada, só aquele campozinho ali do link, li e concordo, e estava tudo certo. E aí a empresa aderia ao selo, né? Recebia um material já com algumas coisas prontas para você fazer impressão de camisas, display de mesa, adesivos para inclusive, acho que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? Temos 2 selos ali, o selo do Turismo Responsável, e depois eu vou explicar esse outro selo, tá certo? Fizemos a adesão por quê? E trabalhamos a divulgação dessa adesão, porque nós enquanto agência, que prezamos pela qualidade do serviço, prezamos pela segurança do nosso cliente. E isso não é porque já eu sou diretor na Cauã que ele está afirmando isso. São avaliações que nós fazemos com os nossos clientes que dizem isso. Então, não é opinião de Jailson para vender o peixe, não. E aí fizemos essa adesão, nos adaptamos, tá certo? Dentro do nosso contexto, dentro da estrutura que nós temos, tá? O escritório hoje está todo preparado, distanciamento
entre o cliente e o agente de viagens que está atendendo, tá? Entre os próprios agentes de viagens que trabalham no escritório quando estão trabalhando mais de um ao mesmo tempo, tá? Sinalização, tá certo? Álcool em gel, tapete sanitizante, aferição de temperatura, tudo isso está sendo feito, e nós ainda preparamos um protocolo para o retorno das viagens em grupo, tá? Que está liberado aqui no estado, que vai retornar na nossa agência dia 20 de setembro. Então tem tudo isso. Fizemos um curso de bioprevenção pelo Senac, tá certo? Que é onde eu vou chegar lá no selo que está ali vizinho ao selo do turismo responsável do Ministério do Turismo, tá certo? Então não foi tão difícil, assim, foi difícil, mas não foi tão se adaptar a essa realidade, às vezes, às recomendações do selo, né? Com relação a Ilana me perguntou se faltou alguma orientação. Eu caio muito nessa questão que eu falei, né? Da falta de um contato mais próximo com o empreendedor do turismo, de exigir mais, tá certo? Não só colocar condições de aceitar e ter um direito ao selo, porque a gente sabe que existem bons profissionais, boas empresas, bons empreendedores que vão sempre querer fazer o certo, e também a gente sabe que tem aquele que vai querer colocar o selo lá na porta da sua empresa e dizer que tem um selo, mas tá? Quem vai fazer a distinção desse profissional é o próprio cliente, porque para você ver que isso é global, isso não é só em grandes centros, nós estamos no interior do estado, uma cidade que tem quase 40 mil habitantes, tá? Saiu uma estimativa aí do IBGE, semana passada nós temos 39.960 e poucos habitantes, quase 40, né? E há essa percepção de que o cliente não busca somente preço, ele também busca preço, tá? Mas o preço não é fator determinante para você fechar um pacote de viagem, você adquirir um serviço, principalmente em serviço, tá? A qualidade do serviço é muito importante. Às vezes em produto você consegue balancear, tá? Mas um serviço, quando você, por exemplo, trabalha com o sonho das pessoas, quando você é responsável, vamos dizer assim, pela vida, né? Quando eu estou viajando de ônibus, como nós terceirizamos, né? O transporte, então esse zelo pela a contratação de uma empresa responsável que tenha todas as licenças, que o motorista esteja tudo certinho com ele, que ele seja um motorista responsável, eu estou zelando pela vida do meu cliente, tá? Então o cliente ele também vai atrás disso, e mais uma vez nós temos dados que comprovam isso, tá? Isso com relação ao nosso cliente e à nossa empresa, porque esse processo de estar consultando, de estar fazendo pesquisa com o seu próprio cliente é muito importante. Não sei se esse vídeo vai ficar longo, a Ilana vai me dizer depois, mas acredito que nesse tempinho que eu estou conversando com vocês aqui, tá dando para passar tudo que foi pedido a mim, tá? O selo, né? A Ilana me pergunta aqui se haverá condições para manutenção do mercado turístico, né? Com relação à implementação do selo. Contribui muito, tá? E aí é onde eu vou chegar nesse selo aqui, ó, dando uma de blogueirinho aqui apontando, que é o turismo mais protegido. Foi um selo lançado pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Turismo, que aí sim há uma diferença do selo praticamente as exigências com relação aos protocolos, as sugestões com relação aos protocolos são basicamente as mesmas, tá? Mas com algumas pequenas adições, algumas diferenças. Mas qual é a maior diferença? Para você ter na sua empresa esse selo, tá? As empresas de turismo e inclusive também os guias de turismo, tá? Que são profissionais autônomos que não precisam de CNPJ para atuar, eles teriam que passar por uma capacitação que poderia ser
uma capacitação ou uma consultoria, tá? Poderia ser uma consultoria de bioprevenção oferecida pelo o Sebrae RN, que era subsidiada também, tá? Ou por um curso de uma semana, na verdade 2 semanas, curso de bioprevenção. Aí esse curso de bioprevenção tinha para várias áreas, para receptivos e áreas de visitação, para hospedagem, para bugre, enfim, foi feita uma divisão por segmentos dentro da cadeia turística, tá? E só retira esse selo a empresa que participou dessa capacitação. Então, eu acho que faltou no selo do turismo responsável do Ministério do Turismo algo desse tipo, algumas exigências, tá? Não só recomendações. E a do empresário cumprir ou não, tá certo? E com relação, para finalizar, né, que já está muito longo, com relação a permanência desses protocolos pós-pandemia, né? Eu acho que, como a gente estava conversando até informalmente esses dias, álcool em gel, eu acho que muita gente não vai abandonar, até porque é uma questão de higiene mesmo, né? Uso de máscara, não sei, mas alguns cuidados e alguns protocolos eu acho que as empresas devem continuar fazendo. E aí eu acho que não vai ter nada de obrigatório com relação, eu acredito, né? Com relação aos órgãos de saúde, enfim. Mas a empresa que continuar tendo esse zelo e esse cuidado, tá? Mesmo pós-pandemia, vai se destacar, tá certo? Então, eu acredito que sim, que alguns protocolos vão continuar pós-pandemia, mas partindo muito das empresas que querem fazer isso. Até porque não é fácil você criar essa cultura, tá certo? Em pessoas que estão acostumadas a não usar máscara, a não chegar no seu estabelecimento e usar um tapete sanitizante, a usar o totem com álcool em gel, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Espero que ter contribuído com o evento de vocês, tá? Agradeço demais a minha conterrânea Ailana, tá certo? Aí nós estudamos juntos na UFRN, ela chegou primeiro, né, lá no curso de turismo, eu cheguei depois, e é muito bom ver ela hoje estar se destacando e como professora, tá? Nós estamos aqui empreendendo na área de turismo. Também sou professor no curso técnico de guia. Enfim, é isso aí. Um abraço, tá certo? Espero ter ajudado. E se precisar de Jailson Medeiros, se precisar da Cauã, estamos à disposição. Abraço. Queremos agradecer a participação do Jailson e nós também convidamos a Marisato. Ela é CEO e fundadora da startup Tupiniqui.com, que facilita a integração entre micro e pequenos empresários do setor turístico com turistas nacionais e também internacionais. Ela vai falar um pouco sobre as situações das startups na pandemia e também trazer uma visão de acordo com a sua formação nesse momento crítico que vivemos. Boa tarde, pessoal. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder colaborar um pouco com o meu conhecimento a respeito, né, desse momento tão delicado e transformador que a gente tem vivido com o Covid-19, com essa pandemia mundial. Então, queria começar me apresentando um pouquinho, né? Como o Vitor falou, eu sou CEO e fundadora de uma empresa, de uma startup chamada Tupiniquim.com. Eu sou mestre em gestão em turismo pela Universidade de Nova York e professora pesquisadora do CET, né, Centro de Excelência em Turismo da UNB, e leciono a disciplina Inovações em Serviços Turísticos. Fui convidada hoje para falar um pouco, então, a respeito do impacto, né, que a Covid-19 causou e tem causado na indústria do turismo e, mais especificamente, sob uma perspectiva de startups, né, e como que isso tem modificado, como que isso tem readaptado e transformado startups e empresas de turismo de forma geral, mas como que, em termos de startups, a gente tem enfrentado e tem se desenvolvido
mesmo dentro desse novo contexto. Acredito que no primeiro momento, assim como todas as grandes empresas, né, independente de você ser startup ou não, o que ocorreu foi o cessamento, né, a paralisação de todas as atividades. Até porque também o mundo, né, a ciência, a medicina ainda estava descobrindo como que era realmente, como que o vírus, como que a doença se desenvolvia, o impacto, os modos de transmissão, a sua letalidade. Então, no primeiro momento, todas as atividades foram cessadas com o intuito de realmente esperarmos mais informações a respeito dessa nova configuração que a gente estava vivendo, né? Depois que isso tudo passou, apesar de que havia uma certa esperança de que essa pandemia passasse um pouco mais rápida, não foi o que aconteceu, né? A gente começou a perceber a gravidade da situação e talvez a permanência da situação, e realmente tivemos que passar por um processo nesse primeiro momento foi um choque, nesse primeiro momento para tudo para a gente poder entender o que está acontecendo, e num segundo momento realmente uma necessidade de uma readequação, de uma transformação e de uma readaptação de todas as empresas para que a gente pudesse passar por melhorias, né, e por readequações em termos de quais são os novos requisitos e quais são as novas demandas de um turista nacional, de um turista internacional e das viagens, né, para que num pós-Covid a gente pudesse voltar e reaver e retomar o turismo dentro dessas novas configurações pós-pandemia. Acredito que em termos de startup, né, a própria característica da startup é ser flexível, né, porque as transformações elas são mais rápidas, as transformações elas são mais dinâmicas, né, e isso é uma característica que difere uma startup de uma empresa tradicional, onde, né, você tem ali as hierarquias mais rígidas e mais definidas, os processos mais rígidos, as transformações um pouco mais lentas por questões burocráticas e tudo mais, e a startup ela tem essa flexibilidade, essa rapidez de transformação e de readequação, que é uma característica bem forte, né, de você ser uma startup. Então, a gente percebe que não só Tupiniquim, a gente está reavaliando, readaptando até mesmo o nosso modelo de negócio, porque a pandemia ela trouxe realidades e ela trouxe a realidade de gestão de risco, né? Ela trouxe a realidade de entendermos que hoje em dia precisamos realmente ter uma economia mais colaborativa, né? Principalmente quando a gente fala em termos de turismo, que é uma cadeia, né? Que tem tantos atores envolvidos e que cada ator depende do outro para que a gente possa realmente ser bem sucedido nessa indústria. Então, de forma geral, a pandemia ela trouxe uma realidade e acredito que trouxe uma perspectiva e um chamado para a gente acordar para realidades que são necessárias mudanças. Então, assim como a Tupiniquim, você vê grandes outras empresas de turismo que também têm a característica de uma startup, como o Airbnb, por exemplo, né? Eles tiveram que, infelizmente, despedir milhares de funcionários, né? Tiveram que readaptar os seus produtos, seus serviços, né? E até a que nível que de repente não estão readaptando o seu modelo de negócio para uma pós-pandemia e para que eles possam, na verdade, sobreviver à pandemia, para que num pós-pandemia elas possam retomar e aí sim começar, né, reaver um crescimento que antes estava tendo e que de certa forma a gente vai ter que começar um pouco do zero em muitas questões, né, porque a configuração vai ser completamente diferente, as demandas dos turistas são diferentes, as demandas dos destinos turísticos são diferentes, então tudo isso a gente vai ter que levar em consideração, e principalmente porque várias outras indústrias que muitas vezes não são diretamente ligadas ao turismo, mas que impactam o turismo podem impactar o turismo de forma profunda e intensa,
né? E aí eu quero falar sobre um caso específico mais para frente um pouquinho. Então, acredito que, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, é um momento onde várias empresas estão reavaliando e readequando, né, e se transformando para, digamos, serem empresas melhores pós-Covid. Então, é uma crise onde, de certa forma, existem oportunidades, né? E se você for uma empresa que vai sobreviver ao Covid, né? Vai sair, não digo inteira, mas vai sair alguma coisa depois da pandemia, é uma oportunidade para que a gente possa reavaliar como as coisas são feitas não só na nossa empresa, mas, né, nossas relações com os funcionários, nossas relações com os nossos fornecedores, com a sociedade de forma geral, né? E como que a gente pode realmente colaborar, causando impactos sociais e impactos econômicos maiores e melhores, né, num pós-Covid. Então, e em termos de, né, quais impactos que eu vejo que podem ser, que a gente está vivendo agora e que podem realmente permanecer, se perpetuar e até se consolidar, e de certa forma, né, outros impactos que na verdade a gente ainda não tem como prever, porque a gente ainda tem um tempo aí para viver essa pandemia e, e várias indústrias também vão ter que ser ressignificadas, reposicionadas e muitas vezes a partir do reposicionamento dessas indústrias que a própria indústria do turismo também vai conseguir ter uma, uma, uma perspectiva, né, uma situação mais real a respeito do que vai ser pós-Covid. Então, em termos de turismo, eu acredito que, né, uma tendência, o que a gente vai precisar realmente avaliar é que tipos de tendências vão surgir depois da pandemia, né? Quais são os impactos, principalmente a gente vai passar por grandes impactos tecnológicos em termos de inovações organizacionais, inovações de transacionais, né, em termos de transações, em termos de relações de trabalho, né? Então, muita coisa vai mudar e muita coisa vai impactar o turismo, todos os atores do turismo, né? Então, assim, mencionando alguns impactos que a gente realmente vai sofrer, muitas transações e muitas atividades elas vão ser completamente digitalizadas e virtualizadas, de certa forma, desde formas de pagamento, desde check-in de hotéis, a própria questão né, da higiene, da limpeza. As demandas turísticas vão ser completamente diferentes, elas vão ser ressignificadas e vão ser, né, transformadas mesmo, em termos de quais são os requisitos que os turistas, por exemplo, nacionais e internacionais vão ter para escolher seus destinos, né? Antigamente a gente podia escolher um destino baseado em nossa cultura, nas atrações naturais, nas atrações né, culturais, e quais são os monumentos da Unesco que aquele destino tem. E agora não. Agora a gente vive requisitos como será que tem um sistema público de saúde bom? Quantos casos de Covid tem? Quantas mortes por Covid tem? Se tem destinos que são mais naturais, que são abertos, sem aglomerações, se são destinos que não são turismo de massa, que são destinos mais exclusivos. Uma outra tendência também muito interessante, que na verdade isso já vem se desenvolvendo há um tempo, mas que eu acho que o Covid ele vem muito para consolidar e para fortalecer essa tendência, né, da criação na verdade, da expansão do conceito do nômade digital, né? Antes você tinha o nômade digital como aqueles profissionais liberais que tinham freelancers, que atuavam em áreas que poderiam ser que tem essa flexibilidade geográfica, né? Em qualquer lugar no mundo você poderia trabalhar com a sua profissão. E hoje em dia, com essa transformação
profunda e grande, intensa de trabalho remoto para várias áreas e para vários profissionais, uma tendência muito grande é das pessoas não mais terem suas casas fixas, né? Então, muitas vezes os destinos turísticos eles podem ser escolhidos como destinos se são destinos bons não apenas para visitar, mas se são destinos bons para morar, né? Como segunda casa. Então, isso também é uma tendência muito grande e uma tendência que ela veio para ficar, porque já é um movimento há alguns anos, ele já vem repercutindo, já vem se fortalecendo, mas agora acho que mais do que nunca, porque se espalhou por vários setores e muitas das grandes indústrias, né, e das grandes empresas que começaram com trabalho remoto, hoje mesmo eles afirmam que mesmo depois de pandemia não voltarão a ser presenciais, né, os trabalhos e os funcionários, né, porque isso tem causado impactos positivos de forma geral, que é, né, uma grande economia em termos de aluguel, em termos de gasto com os prédios, com as lojas, né? E visto que a produtividade dos profissionais, por exemplo, não caiu, e muito pelo contrário, né? Muitas vezes os profissionais eles têm uma qualidade de vida melhor ainda, porque há muito tempo a gente já não trabalha como, né, como um conceito fordista de estar ali trabalhando 8 horas por dia, mas você não produz 8 horas por dia, né? Então, e hoje em dia a gente entende isso, né? Então a gente tem essa questão de ser trabalho remoto, por exemplo, proporciona mais qualidade de vida, porque você tem mais tempo para, né, para se dedicar a hobbies, para se dedicar né, a seus familiares, a seus entes queridos e tudo mais. Então, e também uma maior flexibilidade agora de se eu posso trabalhar em casa, por que não trabalhar em casa na frente de uma praia? Por que não trabalhar em casa num chalé nos Andes, né? E então isso, por exemplo, é uma modificação, uma transformação que foi proporcionada por causa do Covid de forma positiva, acredito eu, mas e que não tem a ver necessariamente com a indústria do turismo, mas que vai impactar, né, o turismo de forma geral. E não só isso, muitas outras indústrias, tanto a indústria de transportes, indústrias, né, a própria setor de saúde. Então, todas essas indústrias, todos esses setores, eles vão passar, né, estão passando, passaram, estão passando e ainda vão passar por muitas transformações e que vão sim impactar a indústria do turismo de forma que a gente ainda não tem como prever. Então, creio que essa parte, principalmente, né, eu acredito que a minha disciplina, né, de inovação em serviços turísticos, a minha turma está bem cheia e ela tem muita gente justamente porque eu percebo o quanto que essas novas gerações de profissionais do turismo elas estão entendendo a, que as inovações, né, que o pensamento inovador, né, é necessário, que empreendedorismo inovador é necessário, e principalmente na indústria do turismo no Brasil, que, né, há um bom tempo não tem assimilado as inovações e as transformações tecnológicas de forma tão intensa. Acho que a pandemia ela veio meio que como um grito, né, de uma necessidade real que já existe há um bom tempo, mas mas a pandemia força a gente a assimilar de uma forma um pouco mais dolorosa, mais que necessária. Então, né, ao meu ver, eu acho que ainda a gente vai passar aí por muitas transformações, muitas adaptações que e muitas transformações de demandas, muitas transformações não só no Brasil, mas no mundo, e que isso, obviamente, essas transformações que vão ditar as novas realidades e as novas demandas e necessidades que a indústria do turismo vai precisar suprir, né? Então, em termos de startup e tudo mais, a gente também está meio que aguardando um certo
uma certa consolidação, né, dos fatos, porque por mais que as pessoas falem sobre retomada do turismo nesse momento, sem uma vacina, essa retomada ela não vai ser uma retomada de crescimento, ela não vai ser uma retomada real, né? As pessoas vão continuar tendo medo de viajar, e as que não terem medo de viajar, né, e viajarem, mesmo assim elas também vão precisar, elas vão demandar requisitos, né, dos estabelecimentos, das agências, das companhias de avião, que vão ser requisitos mínimos de higiene, né, e todas as medidas que a Organização Mundial da Saúde prevê e menciona para que o mundo possa ter um pouco mais de segurança. Então, é isso, né? Acredito que realmente essas mudanças muitas mudanças ainda vão aparecer, muitas mudanças ainda vão se consolidar, e é necessário realmente ter esse pensamento e esse comportamento inovador para que a gente possa assimilar essas mudanças e também executar, né, as mudanças e também executar projetos que vão suprir e que vão preencher essas novas realidades que vão aparecer ainda. Então é isso. Espero que eu possa ter colaborado um pouco com o meu conhecimento e, bem, qualquer coisa que eu puder ajudar, estamos aí. E é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, né? Mas sejam criativos, né? Pensem um pouco fora da caixinha para que a gente possa ajudar o nosso turismo brasileiro a realmente se tornar mais forte, sair dessa pandemia de forma, né, mais forte, sermos mais seguros, sermos mais inovadores, mais tecnológicos e ajudarmos a cadeia do turismo, né, não só as agências operadoras, mas todos os atores que estão envolvidos na nossa indústria. Então, agradeço demais aqui o convite, espero ter colaborado e nos vemos. Até mais, fiquem bem. Agradecemos a participação da Mari Sato e agora eu vou falar um pouco sobre o mercado de eventos, muito importante e atrelado ao turismo. O levantamento feito pelo Sebrae em abril mostra que a pandemia afetou 98% do setor. Para tentar amenizar a crise, 35% dos empresários contam que conseguiram negociar crédito para utilizar futuramente. Eles também estão buscando soluções para sobreviver e pensando na retomada de atividades. 30,1% disseram que estão aprimorando a gestão e 25,2% estão fortalecendo a relação com o mercado. Outras medidas foram tomadas para capacitar os funcionários. 17,2% dos empresários contaram que estavam investindo na qualificação da sua equipe e 15,5% adotaram o uso de novas tecnologias. Um outro levantamento feito pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos, ABRAP, aponta que 51,9% dos eventos que estavam previstos para acontecer esse ano ou foram cancelados, adiados ou estão em situação incerta. E ainda divulga que entre seus associados havia o risco de perda de 580 mil empregos em todo o país. Diante de todos esses números, diante de todas essas estatísticas, qual é o papel do pesquisador em turismo? Qual é o papel da universidade, da academia? Como nós podemos contribuir? Trouxe agora a professora do SET, Maru Moeste, para dar uma palavrinha e promover uma reflexão sobre o tema. Olá, foi-me pedido para falar um pouco sobre o que estamos vivendo nesse mundo das incertezas. Como o turismo, como os turistas e as políticas públicas e os cursos de turismo que formam para a área devem proceder diante de tamanha insegurança. Nesse sentido, eu acho que é importante contextualizar o tema sobre os impactos da pandemia do coronavírus Covid-19 e como nós, sociedade, estamos nos comportando. Após quase 8 meses de pandemia no mundo, nós realmente estamos vivendo uma situação de explicitação
de um lado da humanidade bastante, eu diria, sórdido, individualista, egoísta, pouco ético, e isso se reflete nos primeiros movimentos de diminuição da curva de mortos e infectados, com a população, boa parte da população, acessando praias, permanecendo não só para um banho de mar, mas permanecendo nas areias, com uma convivência, vamos dizer, próxima. E isso nos leva a entender que, apesar dos dados, isso são dados de abril, que a própria economia brasileira sofreria de 5% de retração, e ontem nós vimos os dados que é de 7,9%, a maior retração econômica, né, por mais de 20 anos. A América Latina também está sofrendo, né, e com isso se coloca nesses países como o nosso, onde a pobreza se acelerou, já vinha se acelerando e com a pandemia recrudesceu, que nós precisamos sim de programas de assistência social, como a questão da renda mínima, para que esses 50% dos trabalhadores mais vulneráveis que vivem na informalidade, eles possam mitigar a sua situação de pobreza. Lembrando que o turismo é afetado principalmente nesse trabalho informal, ou seja, do vendedor de coco na beira da praia, do barraqueiro, né, no litoral, ou do vendedor, do proprietário rural, pequeno proprietário rural que faz os seus doces ou a cachaça de forma artesanal e vende para aquele turista que transita por aquelas estradas que mediam o acesso à sua localidade. Então, é indiscutível, né, que nós temos que ter políticas públicas, sim, ter políticas públicas com a capacidade de antecipar essa crise mais aguda que está por vir, que não terminou, que está por vir, na medida que as pessoas, sem termos vacinas, muitos de nós têm a insegurança de sair e tomar um avião, ou então, a partir daí, construir planos de viajar, por exemplo, ao exterior, porque não sabemos se, chegando na localidade, seremos aceitos a entrar no país devido à nossa fraca, né, desarticulada e inconsistente política de combate ao Covid-19 que o Brasil vem praticando, que o governo brasileiro vem praticando. Tá? Então, mesmo que tenhamos estendido agora por mais 3 meses, 4 meses, o auxílio emergencial, é imprescindível dizer que essa população do auxílio emergencial, a grande maioria, também não era a que tinha o poder aquisitivo até antes da pandemia para usufruir, né, da infraestrutura e dos serviços e dos destinos turísticos brasileiros. Nós sabemos que o turismo nacional é um turismo caro, principalmente pelo preço da hotelaria e o transporte aéreo, devido às nossas grandes distâncias. Então, não sejamos tão eufóricos na retomada, entendendo que uma questão de alguns meses nós já estaremos na normalidade. Não há mais essa tida normalidade, que é aquele turismo massivo e um turismo de baixo custo, porque esses processos vão sim ser revistos e economicamente estarão mais caros, né? Então, nós precisamos de uma política pública que busque diminuir as consequências da pandemia no emprego, no rendimento das pessoas, no acesso ao serviço público, em especial ao SUS, e a importância da sua melhoria, como no investimento na ciência e tecnologia para o desenvolvimento de vacinas e outros, né, e outros instrumentos na área da medicina, né,
que nos permitam uma segurança maior. Então, acho que a primeira questão é essa, é o contexto que ainda estamos vivendo e que quando esse vídeo for divulgado, provavelmente estaremos num momento de maior diminuição da taxa de mortalidade, mas isso não indica que o impacto tenha sido muito grande, né? Ele é realmente. Então, nós temos que entender que todo o processo de crise, não é a primeira vez que o turismo brasileiro vai viver uma crise. Nos anos 60, nós tivemos crise, depois nos anos 80, com alto índice inflacionário e a diminuição, a proibição de circulação vamos dizer assim, a restrição ao acesso à gasolina para os automóveis. Tudo isso impactou severamente sobre o turismo, o nosso turismo, que já não é um turismo integrado, com um desenvolvimento mais potente nos territórios. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que todo o processo de crise só deixa de ser destrutivo caso se transforme em uma oportunidade nova, tá, para os que são mais afetados por ela. E para isso é necessário que os temas da crise sejam redefinidos de modo a possibilitar formas de reinvenção aos trabalhadores e aos empresários do turismo. Né? Nós sabemos das assimetrias no campo do trabalho do turismo, que se tornam visíveis diante da pandemia. Hotéis com baixíssima ocupação, restaurantes e bares fechados, assim como atrativos turísticos e parques, deixam no seu rastro novos desempregos. A malha aérea hoje, com ocupação apenas de 40%, amplia as incertezas, né? Afinal, o turismo é um fenômeno humano de grande fluxo, seja regional ou mundial, e que requer encontros de aproximação, acolhimentos entre os diferentes. Né? Então, como nós vamos enfrentar esse medo de aglomeração após o término da pandemia? Que saberes os trabalhadores do turismo precisam e deverão adquirir para responder a estes novos desafios causados pela pandemia? E quais os desafios da gestão se apresentam aos pequenos empresários do setor? Qual o papel do conhecimento para enfrentar esses desafios? E como a política pública de turismo na educação e qualificação, por exemplo, dos trabalhadores, jovens e adultos, pode reinventar novas formas de trabalho e renda? Essas são questões importantes e que só vão poder ser respondidas com a pesquisa científica, por meio da ampliação do nosso conhecimento da realidade vivida, como também com levantamento de dados, interpretações interdisciplinares, reflexões críticas e coletivas, que são eixos centrais, né, do nosso curso de turismo no SET. Acredito que a grande maioria dos nossos professores está refletindo, pesquisando sobre essas questões, né, sobre a exemplo do professor João Paulo de Tasso, que está discutindo no seu pós-doutorado a questão da ética no turismo. Antes, esse tema já lhe trazia, já lhe incomodava antes da pandemia e agora se torna extremamente pertinente. Quer dizer, qual será a ética dos empresários do setor? Estarão eles na área, por exemplo, de restauração, cumprindo com as normas, né, de segurança alimentar e de segurança social? Os donos de pousada e de hotéis estão cumprindo com um número de diminuição de ocupação e com os processos de higienização adequados? As transportadoras aéreas, como estão se comportando? Estão, né, qualificando também esse processo de segurança e principalmente a questão dos filtros, né, dos aviões em função do ar que ali circula. Afinal, estamos cientes de que isso é um problema da sociedade, que não é um problema de um setor, que não é um problema de uma área da economia e que a questão não é apenas o impacto econômico, é o impacto sobre as vidas, a vida dos trabalhadores, a vida dos turistas, a vida das comunidades.
é correto nós ampliarmos, abrirmos já, liberarmos o turismo, mesmo local, né, ou regional, em grande quantidade, ou já abrirmos em cidades, por exemplo, que não têm estrutura de saúde, nem para dar conta da sua população, para turistas que vêm de fora. Então, é importante que a nossa reflexão ela avance para além do negócio, ou para além do roteiro, ou para além do destino. Que ela tenha, sim, que a nossa reflexão e a nossa posição de termos uma postura ética, crítica e de resistência, e, ao mesmo tempo, pensar novas alternativas econômicas de ajudas solidárias a essas comunidades turísticas locais, no momento em que nós tenhamos maior segurança social sobre as formas de lidar com o impacto da Covid-19. Então, nesse sentido, é importante que o que fazer esteja banhado do por que estamos fazendo isso, de que forma estamos fazendo isso e como vamos proteger as comunidades, as localidades que são mais frágeis para o enfrentamento de uma pandemia que tem, sim, uma marca muito forte, que é a incerteza, o desconhecimento e, ao mesmo tempo, né, a sua mortalidade, que é bastante ampla. Assim, a exemplo de outros países que só agora, passado 8 meses, 9 meses do ciclo mais evolutivo da doença, estão abrindo suas fronteiras, estão abrindo seus destinos, seus negócios na área de turismo, eu entendo que o Brasil tem que fazer o mesmo movimento. Não é a hora, não podemos colocar as comunidades vamos dizer assim, mais sensíveis, menos estruturadas, com uma infraestrutura de saúde precária, sob o julgo do interesse, vamos dizer assim, mercantilista, pelo interesse hedônico do turista que quer e se sente no direito, porque pode pagar, mesmo com preços mais altos, né, do mercado normal, o direito ao seu lazer, ao seu prazer, enquanto nós estamos impactando com a saúde das comunidades. Então, o meu entendimento é que nós, nesse momento, precisamos pensar, planejar e organizar para o próximo ano. Esse ano deveria ser um ano de reorganização, de estruturação interna e reflexo, pois a tendência ao turismo regional aumentará, as pessoas vão se sentir mais seguras de ir com o seu próprio carro, com seus familiares, com seus conhecidos, evitar ter que conviver com pessoas estranhas, né? Mas, ao mesmo tempo, para que isso ocorra, nós precisamos ter o respeito, fazer uma grande... Entendo que a política pública de turismo deveria fazer uma grande campanha para que o turista seja um turista que tenha respeito e ética aos lugares a serem visitados. Tá? Então, dessa forma, eu digo que nesse momento nós temos muito mais questionamentos, perguntas, incertezas do que fórmulas mágicas para sairmos do processo de crise. Entendendo que nós somos uma parte dentro desse planeta Terra, né, e que temos responsabilidades muito grandes por termos um país com uma exuberante natureza, com praias, né, com montanhas, com áreas, com matas, e todas elas precisam também ser preservadas, assim como as suas comunidades originárias. Agradecemos imensamente a participação da professora Maru, e agora convidamos o professor Tiago Melo para finalizar. Ele vai fazer uma reflexão sobre o turismo, com as questões sociais, com as questões do governo durante a pandemia. Olá, eu sou Tiago Sebastiano de Mello, professor no Centro de Excelência em Turismo da UNB, 7, e hoje quero pensar com vocês um pouco do contexto em que surge e da importância do selo Turismo Responsável e a sua relação com a pandemia de Covid-19. Me parece que
é preciso, antes de tudo, reconhecer a importância de ações como a do selo, de iniciativas como a do selo, iniciativas que visam a sensibilização do conjunto da população, bem como a confecção e a apresentação pública de protocolos de segurança, no momento em que a gente tem um vírus que se difunde, que se propaga de um modo bastante veloz, contundente, e que é difícil, à medida que a gente tem circulação de pessoas ocorrendo, restringir, controlar, evitar essa propagação e, portanto, a contaminação de um contingente crescente de pessoas assintomáticas que, por sua vez, reproduzem, replicam, contaminam outras pessoas, inclusive as pessoas com alguma comorbidade ou pessoas que acabam por apresentar um caso mais grave na contaminação. No entanto, se a própria confecção do selo, a instauração do selo, parece e é um passo importante na mediação do diálogo coletivo, é preciso reconhecer que ele suporta algumas incoerências, né? Haja visto, por exemplo, que são protocolos que reforçam o chamado à retomada de serviços não essenciais num cenário, na especificidade brasileira, de um número ainda altíssimo de mortes diárias. E isso é facilmente verificável numa leitura atenta do site que abriga a proposta do selo, né? E não em função de uma realidade que demonstra que o turismo tem mudado radicalmente. Apesar de, na sua cadeia produtiva, no seu conjunto, o turismo sofrer fortemente com as medidas de restrições, com as medidas de contingenciamento de circulação, o que a gente começou a chamar de distanciamento social, por outro lado, o que se vê internacionalmente e nacionalmente, a gente já teve prova disso também, é de que não há um comportamento em transição no que diz respeito ao consumo de forma geral e também as especificidades do consumo turístico, do comportamento turístico, shoppings lotados, praias lotadas, tanto quanto é possível à medida que há uma flexibilização das medidas, quanto mais grave ainda quando nem há essas flexibilizações, né? E isso ocorreu nacional e internacionalmente, né? Então é preciso ponderar se há de fato um novo cenário socialmente e especificamente para o turismo se desenhando diante da Covid. Mesmo porque as principais dificuldades que a sociedade enfrenta e que se agravam com a pandemia, elas já vêm sendo apresentadas há algum tempo. Eu ressaltaria aqui para o nosso diálogo a intensificação da precarização e da perda do poder de consumo que decorre dessa estrangulação da circulação de bens e mercadorias, não é? De serviços e mercadorias de forma geral. E aí, se a gente olha, por exemplo, para o último boletim da PNAD, contínua de 2019, sobre turismo, a gente vai ver que, em grande medida, as pessoas não viajam, não porque estão se cuidando, não porque se precavem, né? E sim, em grande medida, porque não tem condições de consumo para viajar. E essa é uma realidade que tende a se agravar à medida que os desdobramentos econômicos das medidas de contingenciamento também se agravarem, sobretudo num contexto, num cenário como o brasileiro, onde a gente, em momento algum, conseguiu alcançar de forma geral, na média, os patamares internacionais de distanciamento social que são recomendados internacionalmente. Muito menos a gente falou seriamente de forma nacional, como Estado, nação, como país, em um lockdown, em um bloqueio completo das atividades
não essenciais, ou seja, essa gestão sempre ficou um pouco frouxa e por isso também a gente vai protelando, vai tendo que estender as medidas. Então afrouxa aqui, aperta ali, né? Dentro de uma lógica de o mal menor, de se alcançar o mal menor. Quando o mal menor, claramente, como parâmetro humanitário, deveria ser o número de mortes diárias. Os jornais no Brasil alarmavam quando estava na casa de centenas de vidas perdidas, por exemplo, na Espanha, na Itália. E a gente tem uma média no Brasil, do primeiro dia até hoje, da primeira morte até hoje, né? uma média diária que está na casa das 900 mortes diárias, né? Tendo pico, como a gente sabe, por dias consecutivos para mais de 1.000 mortes. Né? De modo que esse cenário ele deveria ser perturbador e nos provocar a tomá-lo como parâmetro, mas não. A gente vai mediando, vai dialogando, vai negociando com ele, ao ponto de, por exemplo, a gente ter bares lotados, praias lotadas, inclusive por autoridades, né, democraticamente eleitas, que deveriam representar nesse momento uma posição de prudência, e não o fazem. Né? Então a gente vê essa corrosão do poder de consumo, a gente vê a concentração de renda se acelerar. Citaria aqui, por exemplo, dados que dão conta de que bilionários ficaram ainda mais bilionários em plena pandemia, e é o reforço de uma sociabilidade que soa indiferente às desigualdades e às crises humanitárias. Pessoas indo para bares, restaurantes, debochando das medidas de restrição de circulação, né? Debochando dos EPIs, debochando de funcionários que os estão atendendo usando EPIs. Né? Isso quando não ofendendo efetivamente a dignidade, o direito à vida, como no caso de uma influencer, uma blogueira, né, bastante conhecida, que acha que a gente tem que mandar a vida às favas. Né? Então esse é um comportamento que a gente já assistia, por exemplo, na Europa, tem a figura do turista bêbado, turista que vai para outros países, sobretudo destinos de sol e praia, para se embriagar e importunar outros turistas e mesmo moradores locais. Então isso não é novo agora nesse cenário, mas tampouco há um apontamento, há uma indicação de que a gente consegue se afastar dessa sociabilidade, desse comportamento. Né? E aí o selo, me parece, ele poderia ser um pouco mais cuidadoso quando se põe como uma ferramenta do diálogo coletivo. Ele deveria emprestar prudência ao debate, né? Que, claro, comporta anseios cabíveis de parte de quem empreende, de parte dos funcionários, da classe trabalhadora que quer voltar, precisa trabalhar, mesmo porque o nosso governo, diferente de outros governos, né, não respondeu a contento, mesmo numa disputa dentro do Congresso, a gente chegou aí a um patamar de R$600 que de longe é insuficiente para manter uma família, né? Uma pessoa, quiçá uma família, tranquilamente nesse momento, e foi o melhor dos cenários. Agora a gente já fala, né, em uma redução, depois do presidente ter proposto inicialmente R$200. Não é? Então há anseios, claro que há anseios, mas quando o selo ele aparece, ele é colocado para o público, para que a gente tenha nele uma referência, me parece deveria haver um pouquinho mais de prudência. E ao contrário, ele se equivoca em algumas recomendações e lança mão de expedientes como a flexibilização da linguagem. Então, por exemplo, ele vai dizer, nas orientações para os turistas, não viajar criando uma condicionante para os casos em que não se deve viajar, ao invés de assumir o que é internacionalmente aceito
Inclusive, brasileiros e brasileiras não são bem-vindos atualmente em outros países por conta do descontrole da pandemia, não é? E ao invés do documento assumir que não é hora de se pensar em viajar, a menos que isso seja uma necessidade, o documento vai dizer não viajar se, e vai dizer ali se você achar que tem Covid ou entrou em contato com alguém que tenha, etc. Quando a recomendação agora deveria ser, diante do quadro da perda de centenas de vidas diárias, deveria ser não viaje nesse momento. Estamos trabalhando para que tenhamos uma retomada nas melhores condições de segurança e dentro dos protocolos internacionais. Mas não. Por exemplo, vai chamar trabalhadores e trabalhadoras de colaboradores e consumidores. E aqui há um duplo equívoco. Primeiro, a universalização no masculino. Então, todo mundo que colabora e que consome é homem, né? Por isso, colaboradores e consumidores, não colaboradoras e consumidoras, por exemplo. Mas essa é uma leitura tangencial que poderia passar. Mas transformar a classe trabalhadora em colaboradora é atenuar, usar de um subterfúgio linguístico que desloca esse contingente da população que precisa vender a sua força de trabalho para se reproduzir, porque não pode sequer contar com o governo numa situação tão excepcional quanto essa que a gente enfrenta, e são alçados as condições de quem colabora com as empresas, com os empreendimentos, né? E não de quem vende a sua força de trabalho e tem aí o único recurso para a sua reprodução social, né? A condição para existir dentro de uma sociedade de consumo. E, por fim, destacaria, dentre outras coisas, a insistência no distanciamento de 1 metro, que se vê ao longo de várias orientações que vem dentro do selo. Não é? Quando até o distanciamento de 2 metros, num artigo publicado na Science, já se mostrou superado, já se mostrou pouco útil como um instrumento de contingenciamento, não é? Então é recomendável uma distância maior que 2 metros, e o documento insiste em 1 metro. Então, se a gente entrar no site agora, a gente vai ver lá por várias e várias vezes a referência ao distanciamento de 1 metro, como se ele implicasse em alguma segurança. E isso tudo vai desaguar num cenário de vigilância e punição, de vigiar e punir. Por isso a gente lê dentro dos apontamentos do documento coisas como observe e denuncie se os protocolos estão sendo seguidos. Porque, claro, diante de um desmantelamento do Estado, que teve como um aspecto positivo diante de toda a desordem, o reforço da importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, não é? Ele sai fortalecido diante disso tudo, mas apesar disso, há um desmonte do Estado em curso, e isso me parece inegável, inclusive nas palavras do próprio ministro da Economia, é um objetivo do governo, não é? E aí a gente assiste que no não contingente de trabalhadores que fiscalizem se os empreendimentos que estão abrindo estão cumprindo os protocolos de segurança, o próprio sujeito, né, que é de alguma forma incitado a viajar, convidado, né, que vê a sua autorização nas entrelinhas, no não dito do documento, né, a sua autorização para que circule, também é convidado a fazer o papel de fiscalização, quando, obviamente, esse não deveria ser o papel do sujeito, não é? Por tudo isso, me parece que, além de uma maior atenção e atualização, uma atualização mais ágil às recomendações científicas
nacionais e internacionais, o turismo precisa, no Brasil pelo menos, ponderar se é hora de apoiar a retomada de atividades não essenciais. E de modo geral, o turismo precisa iniciar um amplo debate e ações de formação sobre consciência turística. Para onde vamos, por quê, como, etc. Inserir isso no componente formativo, na educação formal e informal dos sujeitos, de modo geral mesmo. Por que é que a gente insiste ainda num formato, em sacralizar localidades que se enchem, numa construção, numa mecânica midiático-publicitária que reforça lugares da moda ou lugares, como disse, sacralizados, onde há verdadeiras peregrinações de acesso, quando há uma diversidade cultural, ambiental, não só no Brasil, como em grande parte dos países que merecem ser visitados. Seria lugar comum aqui dizer que grande parte das pessoas que podem acabam viajando para lugares estranhos ao seu entorno, diferentes do seu entorno, e conhecem muito mal o seu próprio entorno, o seu próprio estado, a sua própria região, quando não o seu próprio município. E claro que aí as mediações de classe e outros marcadores sociais também vão ser determinantes dessa experiência. Mas esse é um dado que agrupa um grande número de experiências turísticas, sobretudo quando a gente fala de turismo internacional. Não é? E aí, com esse diálogo, a gente vê emergir a importância da figura do bacharel em turismo, da pessoa que faz não só o bacharelado, mas todos os níveis de curso que tem o turismo como foco, e talvez na graduação, pela própria característica da formação, isso esteja mais evidente, mas me parece que o que eu digo agora vale para toda a formação em turismo, em seus diferentes componentes. Porque se a gente tem pessoas sendo formadas, qualificadas para lidar com o turismo como um fenômeno social multiescalar e multidimensional, que ele a gente talvez consiga que essas pessoas articulem as diferentes demandas e dinâmicas que se cristalizam e se efetivam numa existência turistificada. E isso possibilita quem trabalha com turismo colaborar para transformar a realidade turística como a conhecemos. E aí eu incluo isso que a gente reconhece como realidade dada, também os momentos de crise humanitária, como é essa pandemia, não é? Por isso mesmo, me parece que o papel dessa formação, o papel dos cursos, das grades curriculares, é primeiramente oferecer uma formação humana e emancipadora. E aqui eu vou de mãos dadas com Florestan Fernandes. Se a educação ela tem um papel central, sobretudo nas condições, nas determinações de uma sociedade de classe que em nada está superada, não é? Apesar das muitas atualizações e transformações do capitalismo contemporâneo, essa educação, o papel dela é buscar a emancipação humana, não é? Portanto, se a pandemia, a gente viu ela acentuar os principais traços de desigualdade, tanto em suas feições geopolíticas quanto nos segmentos sociais, eu acho que é hora do turismo, como campo de saber, assumir a relevância e o peso político que tem no debate público sobre essas questões. Já que, por um lado, ele foi um dos setores, certamente, que mais sofreu com as medidas de contingenciamento,
e por outro é um dos grandes dispositivos de reprodução ampliada do capital nesses tempos que correm. Daí penso que a gente tem um salto qualitativo quando os cursos, as formações em turismo passam a cooperar, né, inserem esse diálogo bastante abrangente e potente como um norte, aí, como um horizonte da formação destas pessoas. Penso que por hora é isso e sigo aberto para o diálogo e para a conversa. Agradeço por fim o convite e deixo aqui um abraço. Muito obrigado pela participação, professor Tiago. Queria agradecer novamente todos aqueles que contribuíram com suas falas. Queria agradecer a Isabela e a Bruna, que fizeram a edição dos vídeos. Queria agradecer também a Sofia e o Guilherme, que me ajudaram com a organização. Queria agradecer, de modo geral, toda a gestão do Catur. Queria agradecer todos aqueles que contribuíram para essa filmagem. Espero que com esse vídeo, com essa filmagem, nós possamos ter plantado uma sementinha na cabeça de cada um sobre refletir o turismo não só depois da pandemia, mas também agora, já que não há uma vacina e provavelmente pode demorar ainda. Então, que nós possamos também refletir sobre as relações entre o turista e a comunidade que ele vai visitar. Nós vimos muitos casos, infelizmente, de racismo e de xenofobia desde que a pandemia começou. Que nós possamos ficar atentos a essas situações delicadas, que nós possamos também refletir de modo geral como melhorar a vida das pessoas depois da pandemia e como o turismo pode ajudar. Tem muitas pesquisas que apontam que provavelmente o turista vai buscar por lugares mais pertos e principalmente também lugares em contato com a natureza, para poder relaxar, já que esse é um momento que está afetando muito a saúde mental das pessoas. Que nós possamos pensar em todas as variáveis possíveis, manter a cautela e lembrar que o mais importante que a economia são as pessoas, porque sem as pessoas não existe economia. Muito obrigado de novo, um até logo e se cuidem.